Vamos com o Américo Martins. Ele está com a gente aqui, nosso correspondente, analista sênior de assuntos internacionais, para que nós possamos falar sobre Estados Unidos, bilhões de dólares e Ucrânia. A Câmara dos Estados Unidos aprovou um pacote bilionário de ajuda aos ucranianos e mais uma rodada de sanções contra a Rússia, em um revés para o governo Trump. Parlamentares republicanos desafiaram o presidente e votaram com os democratas para aprovar esse projeto de lei. Como assim exatamente? Américo Martins, nos explique, por favor. Elisa, essa votação na Câmara é muito importante por dois pontos diferentes. Em primeiro lugar, é a primeira vez neste mandato do presidente Donald Trump que o Congresso americano aprova um pacote bilionário para a Ucrânia. Até aqui, o presidente Donald Trump vinha dizendo que não iria mais ajudar financeiramente a Ucrânia, que iria vender armamentos para a Ucrânia, que seriam pagos pelos outros países europeus da OTAN. Então é um pacote de ajuda de 8 bilhões de dólares para a Ucrânia e também mais sanções contra o governo russo e muitas autoridades russas. O segundo motivo da importância dessa votação de ontem é que foi uma derrota do presidente Donald Trump no Congresso. O presidente Donald Trump vinha atuando para que esse pacote de ajuda aos ucranianos não passasse na Câmara dos Representantes. Os líderes do Partido Republicano trabalharam contra esse pacote porque eles alegam que ele vai acabar prolongando a guerra e eles preferem dar uma chance, como eles colocaram, ao presidente Donald Trump para tentar atuar numa negociação de paz direta entre ucranianos e russos. Essa derrota significa que 18 republicanos votaram contra a Casa Branca. O resultado final dessa votação foi de 226 votos a favor e 195 contra. Só que a história não acaba aqui, Elisa. Esse projeto de lei precisa passar ainda no Senado, onde pode sim também haver uma pequena rebelião de republicanos, mas onde vai ser difícil esse pacote chegar aos 60 votos necessários. Isso mostra aí uma divisão no Congresso, inclusive, no apoio ou não aos ucranianos. De qualquer forma, foi uma derrota, uma rara derrota do presidente Donald Trump no Congresso americano e o primeiro pacote de ajuda aprovado para os ucranianos desde que ele retornou à Casa Branca. A última vez que a Câmara dos Representantes tinha aprovado um pacote massivo, bilionário de ajuda aos ucranianos, tinha sido ainda na gestão do ex-presidente Joe Biden, que era muito mais compromissado com a ajuda aos ucranianos nessa guerra contra os russos. Que inclusive lhe rendeu um bom impacto em popularidade, né, Américo? Havia um olhar ali também muito crítico nos Estados Unidos sobre a quantidade de dinheiro que os americanos estavam mandando para a guerra em ajuda à Ucrânia, de nossa, como é que a gente está mandando tanto dinheiro para lá, sendo que a gente tem as nossas necessidades aqui dentro? Aliás, Américo, explica para a gente, por favor, essa questão que apareceu de que o próprio Volodymyr Zelensky publicou uma carta aberta a Vladimir Putin, é isso? Presidente da Rússia, propondo um encontro, propondo negociar o fim da guerra. Como é que é essa carta? Exato, Elisa. O presidente Volodymyr Zelensky publicou ontem nas suas redes sociais, divulgou o que eles estão chamando dessa carta aberta ao presidente Vladimir Putin. Essa carta é uma proposta de negociação direta, cara a cara, entre ele, Volodymyr Zelensky, e o líder russo Vladimir Putin. Não é a primeira vez que o Zelensky faz esse tipo de proposta, fala numa negociação direta e recebeu já como resposta do Kremlin: tudo bem, podemos conversar, desde que você venha aqui até Moscou. O Zelensky já disse que não iria a Moscou para negociar com Vladimir Putin e que ele preferia negociar num local neutro. O tom da carta do Volodymyr Zelensky, no entanto, Elisa, foi muito jocoso. Ele chegou a dizer, por exemplo, que os 26 anos em que o presidente Vladimir Putin está no poder estão começando a pesar sobre os ombros do líder russo e que ele não consegue mais entender as demandas da própria sociedade russa, que quando
se cansa de alguma coisa, segundo o Zelensky, muda essa coisa. Ou seja, uma alegação ali de que o presidente Vladimir Putin estaria perdendo popularidade dentro da Rússia. Os russos estão se preparando hoje para um discurso aberto, público, do presidente Vladimir Putin, que vai falar num Fórum Econômico de São Petersburgo, um fórum muito importante ali para a Rússia, que contém aí a presença de representantes de muitos países. O presidente Vladimir Putin vai falar sobre isso. Ele também disse essa semana que poderia sim negociar a paz na Ucrânia, desde que a Ucrânia fizesse algumas concessões. Então, moral da história, Elisa, nós tivemos uma carta provocativa do Zelensky contra o Putin, tivemos o Putin convidando o Zelensky a ir a Moscou, sabendo que ele não iria, e nós continuamos aí nessa troca de farpas entre os dois governos, enquanto a guerra continua, infelizmente, matando milhares de pessoas todas as semanas. Américo Martins, muito obrigada, conversando com a gente ao vivo da Europa. Notícia, matéria que está também no Instagram da CNN Brasil, aqui justamente sobre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Em carta aberta, Zelensky propõe encontro com Putin e fim da guerra. E muitos outros assuntos, que nós temos aqui nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2026. Governistas pedem a deputados dos Estados Unidos apuração sobre clã Bolsonaro e caso Master. Temos também essa notícia. Ainda no quesito aqui internacional, que é isso? O leão das cavernas da Era do Gelo se tornou único da história. Entenda como. Aí aqui tem toda a explicação para vocês, Maior leão da pré-história, mais de 20 leões comparados, espécie com uma linhagem distinta, diferente do leão moderno. Que interessante isso aqui com a galera, de ciência da CNN Brasil. E no meio desse cenário internacional, deixa eu te contar que a gente tem uma atualização sobre ainda a Rússia, mas agora que diz respeito a outro assunto. Estados Unidos também no mesmo assunto, mas expandindo o nosso olhar para Cuba. O presidente russo Vladimir Putin disse que está em contato com os Estados Unidos sobre essa tensão, esse momento tão vulnerável com a Cuba. Putin afirmou que o país é aliado da Rússia e que os dois têm uma relação estabelecida há décadas. Ele também relembrou que a Rússia enviou um petroleiro à Havana com mais de 700 mil barris de petróleo bruto, em meio ao bloqueio energético dos Estados Unidos à ilha. Então, como os cubanos ficaram com essa vulnerabilidade de bloqueio energético, você precisava de suprimento, de uma ferramenta para conseguir gerar energia. E os russos enviaram um navio com mais de 700 mil barris. O governo Trump tem aumentado a pressão contra as autoridades cubanas. A medida mais recente, a gente falou aqui com você, mas relembrando aqui, tá? Foi o anúncio de sanções ao presidente de Cuba, que é o Miguel Díaz-Canel, além de familiares do ex-presidente Raul Castro. O secretário de Estado americano afirmou que o objetivo é atingir as pessoas que sustentam o que ele chama de campanha maliciosa do regime para subverter e desestabilizar a segurança nacional dos Estados Unidos. É assim que ele diz, que Marco Rubio fala sobre o que está ocorrendo em Cuba, e agora Putin diz que a Rússia falou com os Estados Unidos, que eles falaram com os norte-americanos sobre Cuba. Vamos aqui em frente com mais notícias, trazendo para vocês o cenário internacional e tudo aquilo que importa, nesta manhã de sexta-feira. Eu quero te contar que agora a gente fala sobre a China e uma viagem do presidente chinês, Xi Jinping. Vamos girar aqui com o nosso globo? Deixa eu balançar um pouco aqui o nosso planeta Terra, passando aqui pelo continente africano, Oriente Médio, mas já na Ásia, e a gente chegando aqui neste mundão chamado China. O presidente deste mundão, Xi Jinping, vai viajar para a Coreia do Norte. É sobre isso, gente. Olha lá, deixa eu chegar pertinho aqui do mapa. Nós temos aqui todo o território chinês e o presidente chinês vai viajar para a Coreia do Norte. Vou dar um zoom aqui, entre as duas Coreias. Nós temos aqui Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí, quando a gente fala de Coreia do Norte, a gente está falando de Kim Jong-un, o líder norte-coreano. O que nós temos aqui de informações é que, segundo a agência de notícias estatal da China, que você tem uma condição de
muita informação controlada. Então, a gente se baseia diante daquilo que os chineses decidem que eles querem que o mundo saiba. Então, de acordo com a agência estatal da China, a viagem vai ocorrer na semana que vem, nos dias 8 e 9 de junho. Xi Jinping vai a Pyongyang a convite do líder norte-coreano, Kim Jong-un. A última visita do presidente chinês à Coreia do Norte faz um bom tempo, viu? 7 anos. Foi em 2019. Essa também será a primeira viagem internacional de Xi Jinping neste ano. A reunião com Kim Jong-un vem após encontros do líder da China com Donald Trump e também com Vladimir Putin. Lembrando que a Coreia do Norte é uma aliada próxima de Pequim e o único país do mundo que tem um tratado de defesa mútua com a China. Então nós temos aqui a informação da Coreia do Norte e da China. Mas agora falando sobre Oriente Médio, ainda na Ásia, eu vou passar aqui o mapa para a direita para que nós possamos chegar aqui, ó, Afeganistão, Uzbequistão, Azerbaijão e aqui um pouquinho mais abaixo, Irã, todo o Oriente Médio e aquilo que diz respeito a Israel e a Líbano. Mudando agora de assunto e falando do conflito no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estaria aberto a se encontrar com o líder supremo do Irã se houver um acordo pelo fim da guerra. Trump disse que não quer se encontrar com Mojtaba Khamenei, mas que poderia considerar essa possibilidade se Washington e Teherã chegarem a algum tipo de consenso. Ele também não descartou a possibilidade desse encontro ocorrer nos Estados Unidos. Disse, não tenho planos, não é exatamente o que eu estou prevendo, mas se eles disserem que eles querem avançar num acordo, que a gente pode chegar num caminho satisfatório sobre um cessar-fogo, sim, poderia me encontrá-lo, inclusive, aqui nos Estados Unidos com ele. Bom, ele disse, inclusive, nos últimos dias, que os Estados Unidos e o Irã têm feito declarações contraditórias sobre as negociações de paz. Aliás, perdão, eu falei que ele disse, não, isso aqui é algo que a gente atesta, né, quando acompanha todo esse debate, que eles têm feito declarações contraditórias. É isso que tem ocorrido sobre as negociações de paz. Enquanto Trump afirmou que as conversas estão indo muito bem, obrigada, as autoridades iranianas disseram que não ocorreram esses avanços, que não é exatamente isso que está acontecendo, diferentemente daquilo que tem sido dito e afirmado pelo presidente dos Estados Unidos em relação ao Irã. Ainda falando sobre esse baita território aqui iraniano, autoridades iranianas negaram que estão cobrando pedágios de navios que passam aqui pelo Estreito de Hormuz. Então, de novo, vamos colocar o nosso olhar aqui no Estreito de Hormuz, exatamente aqui, mas mais precisamente o estreito em si fica aqui, pessoal, nas proximidades da fronteira entre Irã e Emirados Árabes. É aqui que fica o Estreito de Hormuz. E aí eles estão negando que eles estão fazendo cobrança de pedágio e que tudo isso está acontecendo. É isso que eles dizem. Mas afirmaram que buscam impor taxas de serviços. Então, a gente não está cobrando pedágio, mas a gente está impondo o que eles chamam de taxa de serviço. Segundo o país, esse pagamento serviria para garantir a segurança das embarcações. O vice-chanceler iraniano afirmou que o país pretende cobrar pelos serviços prestados em conjunto com Omã. É isso, que não é um pedágio, mas tem uma cobrança de serviço prestado ali e que ainda haveria de ser em conjunto com Omã. Os serviços incluem assistência à navegação, incluem operações de busca e salvamento, serviços de segurança e proteção, além de ações de limpeza ambiental em caso de poluição. Segundo a autoridade iraniana, os mecanismos que estão sendo elaborados serão compatíveis com o direito internacional, mas eles reconhecem que não serão 100% agradáveis para alguns países. Então, os iranianos disseram que estão aqui, fazendo um acordo com Omã, que fica aqui nesta parte, que também tem boa parte do país. Desculpa, deixa eu levantar aqui um pouquinho o zoom para a gente enxergar melhor. O Omã tem boa parte do país também aqui nas bordas oceânicas. E justamente fazendo aqui,
parte desta entrada para o Estreito de Hormuz, visto que os navios chegam por aqui e entram por esse estreito, passando por essa curvinha, que é a curvinha sensível e que causa muita preocupação em todo o planeta, que é exatamente o Estreito de Hormuz. Voltando a falar agora especificamente do Irã, minha gente, milhares de pessoas se reuniram na capital Teherã. E por qual motivo? A gente até compartilhou com vocês ontem, tá? Parte desse motivo que eles estão comemorando aqui, é um dia de lembrança para eles, né? Aqui exatamente, na capital, que fica mais ao norte do país, Teherã, tem havido uma reunião de muita gente para marcar os 37 anos da morte do fundador da República Islâmica, o Ayatollah Khomeini. O correspondente da CNN, Fred Pleitgen, conversou com o bisneto do líder da revolução e conta os detalhes para a gente. E tudo isso que você vai ver agora, só aqui na CNN Brasil, é direto de Teherã. We're at an event here in Tehran to mark the death of the founder of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Khomeini. And as you can see, a lot of people have turned out here to pay their respects. Now, in this year, as Iran is in this conflict with the United States, of course, this event also has a special meaning for the people who have come here. There's a lot of people that we are seeing who are waving red flags that say revenge on them. Because, of course, there are still a lot of people here who want revenge for the killing of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and that's also something that was voiced here by the crowd. We don't trust America. Never. Ever. There is no reason for the Islamic Republic of Iran to grant concessions. We have no reason to back down from our position. We were not defeated in war, nor have we been defeated in diplomacy. We demonstrated that we are capable of resisting and that we are highly resilient. At the same time, of course, the context that all of this happens in is extremely important. There are talks that are going on between the U.S. and Iran where both sides say they are trying to get to a memorandum of understanding that would then pave the way for broader peace talks to try and end the war between Iran and the United States for good. Also, though, of course, the security situation, especially in the Persian Gulf, remains extremely volatile, with the U.S. hitting some targets on some Persian Gulf islands, the Iranians, for their part, saying that they were hitting targets affiliated with the United States in places like Kuwait and in places like Bahrain as well. So the security situation very volatile, the ceasefire very fragile. At the same time, both sides say that they are trying to find a way out of the impasse. Fred Pleitgen, CNN, Tehran.